Mas ainda temos aqui uma pergunta da nossa produção com relação ainda à questão do próprio nome demência e do próprio nome Alzheimer, né? Porque muitas pessoas já dizem, eu já estou perto do alemão, né? Eu já estou bem, eu já estou dormindo com o alemão, essa coisa toda. Quando é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para evitar, ou se não, para pelo menos delongar mais um pouco com relação à chegada desse alemão, a chegada o Alzheimer. Então, quais são nós já abordamos questão das atividades físicas, questão da alimentação, mas um fato muito interessante nessa sua formatura que eu tive aí na cidade de São Paulo na última sexta-feira, né? Inclusive, deixa eu dar um beijo bem grande para minha filha Gabriela, que com certeza está nos escutando também. Não esqueça dela. Eu não esqueço dela, do jeito nenhum. Um fato muito interessante foi que aquele preceptor de vocês falou muito na parte humanitária, né? Que o geriatra, ele trabalha muito com a parte humanitária da coisa, diferentemente de um outro profissional médico que muitas vezes trabalha ali com a urgência, com a emergência, né? Mas o geriatra trabalha a parte humanitária da coisa, né? Então, quando é que a gente deve procurar, que você já disse também, mas como é que a gente deve evitar ou se não delongar essa questão dos esquecimentos e as práticas recorrentes que a gente pode fazer para não estar esquecendo tanta coisa em tão pouco tempo, assim, com tão pouca idade, do jeito que está acontecendo hoje. E interessante, só complementando a frase dele, né? Até pouco tempo, eu acho que ainda existe, né? Não tem mais na nossa cidade, mas existem até franquias que trabalhavam memória, né? Que havia funcionava, acho que deve ter ainda Supera, né? Que se chama ginástica do cérebro. Até que ponto isso daí, acho que o Manuel quer escutar também isso daí, né? Até que ponto exatamente. Isso daí, o que é que eu posso fazer de maneira simples que vai me ajudar como se fosse um exercício, realmente uma ginástica? Boa, meninos. É uma pergunta de $1 milhão, né? O que fazer para evitar uma demência? O nosso trabalho ele começa agora. Então, assim, vai muito também do simples bem feito. Por exemplo, se eu tenho hipertensão, se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, se eu tenho colesterol alto, então, tratar isso é, assim, fundamental. Se eu tenho uma tristeza diferente, se eu estou passando por um luto, também estar junto de alguém que possa me ajudar a passar por isso de forma mais rápida, é importante. E assim, aprender uma coisa nova, estar exposto a coisas novas durante a vida, isso aumenta muito a nossa capacidade do cérebro no sentido da neuroplasticidade. O cérebro é muito engraçado porque assim, ele já vem meio pré-definido, mas à medida que a gente vai estimulando algumas áreas, aquilo que estava separado para um comando X, ele pode também fazer um comando Z, por exemplo. Então, se a gente vai aprendendo coisas novas, se eu vou me expondo a coisas também diferentes, isso vai deixando o meu cérebro mais forte, mais firme. Então, isso tem esse ganho a longo prazo, numa pessoa que quer evitar uma demência. Uma outra coisa que a gente pode pensar é que, poxa, se eu fizer atividade física, eu tenho esse ganho geral. Então, eu vou estar mais próximo de outras pessoas, eu vou estar mais forte o músculo mesmo, o osso. Então, tenho mais autonomia para continuar andando, para continuar nas minhas atividades. Estimular a memória no sentido de fazer palavra cruzada, fazer coisas que você gosta, estimular a leitura, também é um ponto importante. E às vezes, a gente já conversou, inclusive, outras vezes na residência e tudo mais, a importância de realmente você estar num ambiente de crescimento, por exemplo. O ambiente transgeracional, você está em contato com várias gerações, a criança, o jovem, você se expondo também àquela diversidade de pensamentos, é uma coisa legal. Então, isso vai realmente gerando pontos e gerando substrato para você ter essa longevidade. Doutora, antes do encerramento do nosso podcast, tem uma pergunta aqui de André Firmino,
que ele pergunta: o consumo de álcool e drogas na juventude contribui para a demência? André, o consumo abusivo de álcool, ele pode ter manifestação a longo prazo, tá? Então, a gente vê realmente muito paciente que tem efeitos tardios do álcool, né? Inclusive demência. Porque na época que se você bebe muito, aquilo você vai ter uma menor absorção de vitaminas importantes para o funcionamento do cérebro. Então, e sim, pode acontecer que a causa de uma demência venha de um consumo recomenda, tá bom? Voltou. Voltou. Tanto é que a gente não recomenda de forma nenhuma consumo. Não existe dose segura de bebida alcoólica, né? Antigamente a gente tinha aquela ideia do vinho uma vez ao dia, uma tacinha. Não existe mais. Então, não existe dose segura. Então, da mesma forma que eu evito, que eu tomo o meu remédio certinho, e da hora que a gente mantivesse o nosso corpo também sem esse tipo de mal, né? Assim, de droga. Mas, doutor, eu vou perder seguidor, doutor. Eu digo isso não. Você fala assim, ó, beber é socializar. Viu? Não, Beber é socializar. é isso. Vou perder seguidor, viu? Ó, vamos cortar isso aí, Léo. Léo. Faz um corte, faz um corte. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal. Tem muitas histórias de empreendedorismo que você precisa conhecer.